Essa semana para mim foi preciosa demais, irmãos, assim, até, na verdade, semana passada, né? A gente já está no início da outra, né, Felipe? Mas eu fui muito quebrado, assim, pelo Senhor em algumas coisas, assim. Eu gosto sempre de falar, irmãos, porque a gente é muito tendencioso a achar que só quem tem problema é a galera daí, né? Que os daqui já estão tudo resolvido e são quase super-homens. Quando termina o culto, eles nem vão embora de carro, tem uma coisa especial que vem buscar eles e eles vão embora. E eu queria dizer para você, irmão, que se você acreditava assim, ou se disseram para você que era assim, mentiram para você, viu? Nós também estamos em uma caminhada, nós também estamos sendo desenvolvidos, talvez em áreas que você ainda está, nós já fomos, ou eu já fui. Talvez você venceu em áreas que eu estou lutando. E não sei se isso frustra você, irmão, mas nós não estamos guerreando para nos mostrar em uma espiritualidade que não erra. Se frustra para você porque você esperava uma liderança que é perfeita, a gente está batalhando, irmãos, assim, e nós não largamos enquanto não formos mudados pelo Senhor naquilo que nós precisamos. E na quinta-feira nós estávamos aqui e nós falamos de Êxodo no capítulo 14. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no versículo 15. Porque essa passagem, irmãos, para muitos de nós, fala daquilo que antecede o mar se abrir. E talvez eu queria conversar hoje um pouco com você sobre os sentimentos que permeiam o nosso coração quando o mar ainda está fechado. As realidades que muitas vezes vêm para fora, quando nós olhamos para trás e vemos que os egípcios estão chegando enfurecidos, e quando a gente olha para frente tem um mar que ainda não abriu. Tem um mar que prova a nossa medida e o quanto nós vamos estar apegados àquilo que o Senhor falou, mais do que as circunstâncias que estão diante de nós. Hoje nós podemos falar, e quando nós lemos Êxodo 14, naturalmente já salta o mar, a passagem que o mar se abriu. Mas esse povo que estava lá, irmãos, eles não tinham esse histórico, eles não tinham um livro para ler em que isso estava escrito. Não, eles estavam diante de uma realidade que eles nunca tinham enfrentado. E em meio a isso, irmãos, muitas coisas saltam do nosso coração, fluem, saem do nosso coração quando nós estamos diante de realidades que para nós é impossível. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O mar não inventou nada. Aquele mar ali fechado só foi um tempo onde aquilo que estava no coração veio para fora. Mas deixa eu te dizer, querido, não é para condenação. Veio para fora para aperfeiçoamento e desenvolvimento. O Pai continua trabalhando, irmão. E não sei se você, assim como eu, esses dias, foi provado no que você ouviu. Eu não sei se você, assim como eu, percebeu um pouco a circunstância, dizendo que as coisas estavam fora do lugar. Parece que as coisas estão fora do lugar. E aí esse é o momento, irmãos, onde mais nós somos provados no que do Senhor nós ouvimos. Porque Ele falou.
e tudo se fez. Ele falou e tudo veio a existir. Essa é uma verdade absoluta, irmão. Maior do que qualquer adversidade, maior do que qualquer realidade que esteja diante de mim e de você, aonde enquanto o mar não abre, nós somos desenvolvidos e aperfeiçoados. Creremos no que ouvimos, ou abraçaremos a impossibilidade que está diante? Por favor, irmão, isso é bem mais amplo. Eu queria ler com você, e aí você me desculpa aí se no meio da mensagem eu parar algumas vezes, irmãos. É que eu não estou falando de uma coisa, eu estou falando do que eu mesmo estou vivendo. Então eu queria contar com uma compreensão de vocês e com o fato de que eu não estou aqui para ser correto segundo a mídia. Eu não estou aqui, irmãos, preocupado se diante das câmeras como que vai ficar, o que vão pensar. Eu queria que nós caminhássemos juntos, como o Diego falou. Eu estou olhando para uma mesa de amigos, irmão. Estou olhando para uma mesa de amigos. Amém? Você me suporta aí? Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Tu és fiel. A tua palavra é a verdade. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Sim, Senhor. Irmão, eu queria ler Hebreus capítulo 11, versículo 22. Depois a gente volta lá em Êxodo 14. Pela fé, José, próximo do seu fim,
fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Versículo 29, ainda de Hebreus 11, diz assim: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém? Sabe, irmãos, quando nós voltamos e lembramos um pouco do contexto e de toda a trajetória de José, desde os seus sonhos até a concretização daquilo que ele sonhou, o cumprimento daquilo que ele sonhou, parecia estar tudo tão resolvido, parecia estar tudo tão claro. Afinal de contas, os sonhos que ele havia tido, que dizia respeito a lugares que ele encontraria, que ele alcançaria, e o que aconteceria nesse lugar que ele encontrasse, que ele chegaria. Mesmo tendo tido uma trajetória onde ele estava já resolvido com os seus irmãos, ele foi um homem que, de forma muito consciente, disse: vocês me tentaram mal, mas Deus transformou isso em bem. Então José foi um homem que foi desenvolvido a ponto de que o lugar de autoridade que ele alcançou, ele não usou para descontar aquilo que fizeram com ele, mas ele entendeu que houve degraus aonde ele caminhou, ele alcançou o lugar aonde ele poderia favorecer a todos, inclusive aos que na trajetória tramaram contra ele. No cumprimento de tudo isso, José se torna governador, abaixo só de Faraó. Quem estava governando sobre tudo era José. Mas José, ainda não satisfeito, não por falta de contentamento, mas por compreensão de uma palavra que era maior do que o que estava se cumprindo sobre ele. Ele faz menção daquilo que aconteceria. E ele diz assim: levem os meus ossos daqui, porque certamente o Senhor vos visitará e vos tirará dessa terra, fazendo menção de uma transição que aconteceria. Ou seja, havia uma palavra empenhada. Não eram movimentos aleatórios, ou não, havia uma palavra. José faz menção do êxodo, daquilo que seria a transição. Quando nós olhamos, nós sabemos que o contexto, havia um tipo de povo. Eu gosto sempre de falar, de lembrar, que esse povo, quando chega no Egito, eles eram pastores. Perguntado sobre o que eles faziam, é muito claro, a resposta deles é: somos pastores. Mas depois de todo aquele tempo, fazendo algo diferente daquilo que eles haviam sido separados, quando eles saem do Egito, eles já não saem mais como pastores, mas agora saem como pedreiros. E aqui não é uma crítica a nenhum tipo de função, mas a mudança de identidade que foi forjada, que foi forçada por aquilo que há anos foi sendo feito. Por isso que nós precisamos estar atentos se aquilo que nós estamos fazendo é fruto de quem nós somos, para que a gente não passe, ou você não passe, tanto tempo fazendo algo fora da sua identidade, que depois você acredite que você é o que você fez durante tantos anos, mudando o curso natural daquilo que Deus criou e preparou você para ser. Porque não é sobre fazer para ser, mas quem eu sou determina o movimento. Mas o povo, quando sai, já não são mais pastores. Esse povo vai para uma transição, vai para o cumprimento daquilo que Deus falou.
mas com um tipo de mente, com um tipo de mentalidade. Quando nós chegamos aqui em Êxodo, no capítulo 14, a gente vê a expressão de uma impossibilidade. O povo está diante do mar. E imediatamente, o povo estando diante dessa impossibilidade, a expressão de coração de alguns, ou do povo que estava ali, imediata é dizer, tá, e não tinha cova para que a gente morresse lá no Egito mesmo? A gente não tinha falado que não mexesse conosco, nos deixasse lá para morrer lá mesmo? Por quê? Porque diante daquele cenário de impossibilidade humana e natural, o que eles viram? Morte. Então qual a conclusão? Se era para morrer aqui, por que a gente não ficou lá mesmo, que ia ter mais um tempo de vida? Não conseguiram compreender e nem se apegar àquilo que o Senhor havia falado. Em Êxodo, no capítulo 13, a gente vai ver a expressão de um Deus tão cuidadoso, irmão. Êxodo 13, versículo 17. Diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Esse versículo deixa claro que aquele povo estava diante do mar, não porque Deus estava castigando o povo, mas porque Deus, em uma expressão de amor, de cuidado, e sabendo, conhecendo todas as coisas, não os conduziu por um caminho que havia guerra, porque sabia que eles ainda não tinham estatura e estrutura para suportar aquilo que eles iriam ver. Então havia um caminho mais perto, mas que nesse caminho mais perto tinha um tipo de guerra que talvez eles não tinham estrutura para suportar. Então Deus não o conduziu por um caminho mais longo em uma expressão de juízo, mas conhecendo intimamente o seu povo, o conduziu por um lugar certo daquilo que iria operar. Sabe, irmãos, como a gente é tendencioso diante das realidades que diante de nós se apresentam, olhar a partir de nós mesmos, como se o que Ele quisesse fazer tivesse algum limite. Haveria impossíveis para o Senhor? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Então o povo agora diante do mar, o Senhor o levou por um caminho mais distante como a expressão de amor. Então deixa eu te falar aqui uma coisa, irmão. Nem sempre o caminho mais longo é um caminho de juízo, mas o caminho mais longo pode ser uma expressão de um Deus amoroso, evitando um caminho que poderia ser um atalho, mas que você não suportaria passar. Nem sempre o caminho de um percurso mais longo, porque a gente corre o risco de muitas vezes fazer o cálculo por aquilo que é mais fácil. A gente às vezes é tentado a fazer o cálculo por aquilo que é mais rápido de ser feito, se concluir logo. Quem aqui em suas adversidades não orou pedindo para que se passasse logo, para que se resolvesse logo, muitas vezes não compreendendo aquilo que estava sendo formado por meio do que estávamos passando.
a estatura que estava sendo desenvolvida por meio do que estávamos passando, que é muito maior às vezes do que concluir ou passar. Só que quando nós frisamos muitas vezes, nós destacamos a dor. A ideia muitas vezes é nos livrar o mais rápido da dor. Nos livrar o mais rápido daquilo que incomoda. Resolver o mais rápido possível aquilo que promove algum tipo de dor. Sim ou não? E muitas vezes, Kennedy, esses momentos difíceis que nós passamos é um movimento pedagógico de Deus nos desenvolvendo, nos ensinando e proporcionando a nós experiências que marcam a caminhada. Eles estavam diante, esse já era o povo de Deus, irmão. Estavam diante do mar. Mas deixa eu te falar, Deus os deixou sem saída, irmão. Porque diante deles estava o mar, Ninita. E atrás agora vinham os egípcios enfurecidos. Quem consegue perceber a bondade de Deus expressa com os egípcios perseguindo? Deus estava de forma muito clara e objetiva, tirando a chave da saída de emergência. Posso ser mais claro? Encurralando. Porque Deus queria castigar? Não. Porque Deus queria conduzir pelo único caminho pelo qual o povo deveria ir. Não dava para ter a opção de voltar atrás. Deus estava querendo conduzir o seu povo à frente, em uma caminhada de desenvolvimento e mudança de mentalidade. E uma das coisas que estava sendo feito era a tentativa de remover, um movimento de remoção de uma estrutura, uma forma de pensar que havia sido desenvolvido depois de longos anos no Egito. A caminhada passava pelo deserto, mas o lugar aonde o Senhor estava conduzindo era uma terra de leite e mel. Era uma terra de leite e mel. O deserto era um lugar de passagem. Irmãos, o tempo inteiro nós precisamos estar lembrando do que o Senhor falou e que a nossa caminhada ainda não encerrou. Nós estamos transicionando, sendo desenvolvido em maturidade. Então o deserto era um caminho de remoção de uma mentalidade, mas também era um lugar de definições de prioridades. Esse período e essa transição não era o fim, mas era uma condução para entrar no lugar que o Senhor havia prometido. E deixa eu te dizer, quantas vezes, irmãos, caminhando no Senhor, encontramos o mazão fechado. Sim ou não? Para você está tudo tranquilo, irmão? Irmão, para mim tem hora, para nós. Tem hora, irmão, que você diz, cara, aí você dá uma olhadinha assim, irmão. Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Não se trata de se arrepender, mas da certeza de que, cara, não tem mais como voltar. A presença que vinha conduzindo à frente, agora se volta para trás. Aquele que conduzia, a presença que conduzia, agora se torna uma presença protetora. O povo está diante do mar, e eles começam a colocar para fora aquilo que estava no coração deles.
Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você está expressando diante das impossibilidades que você está vivendo. Se porventura há no seu coração algum tipo de murmuração e reclamação, deixa eu te dizer, deixa ir para fora. Deixa ele moer mesmo e remover todo tipo de murmuração, de reclamação que ainda está permeando o seu coração. Deixa ele retirar. Deixa a aflição funcionar como um liquidificador mesmo. Vai bater, irmão, muita coisa que está dentro. Porque a aflição não inventa nada, irmão. Ela muitas vezes é o meio de expressão daquilo que está lá dentro do nosso interior. Está lá dentro do interior. Então, diante do mar, o que o povo vê, mesmo depois de tudo que havia vivido, toda manifestação da glória de Deus, das maravilhas do Senhor, mesmo diante de tudo isso, quando eles olham o mar, parece que eles esquecem de tudo que viram e que viveram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez essa seja uma manhã de você lembrar no curso da sua caminhada tudo que o Senhor já operou, falou e cumpriu acerca de você, da sua família, do coletivo. Você já percebeu que muitas vezes os momentos de dores, os momentos de dificuldade, eles tentam encobrir tudo aquilo que de bom foi vivido e sublinhar as dificuldades, trazer como ponto principal as dificuldades. Você já viu isso? Era melhor termos ficado lá no Egito, porque lá nós tínhamos o que comer. Irmão, a caminhada com o Senhor não é sobre o que comer, é sobre nos tornarmos. Não tínhamos nós lá o que comer. E começa o ambiente de murmuração. Moisés, por que clamas a mim? Irmão, não sei como você lê essa passagem, Júnior, mas eu acho que Deus tinha um senso de humor. Assim, irmão, eu acho que esse era... Imagina, irmão, Moisés, por que tu clamas a mim? Deus, por que eu clamo? Porque tem um mar e eu não sei o que fazer aqui. Sabe o que o Senhor estava fazendo com Moisés? O que foi dito para Zorobabel por meio de Zacarias. Diga a Zorobabel que esses montes diante dele se tornarão como planície. Ele colocará a pedra de remate, a pedra final, diante de aclamações, haja graça e graça sobre graça. Diga a Zorobabel que toda a adversidade diante dele se tornará como lugares planos. Sabe o que Deus estava dizendo? Que para ele já estava plano. Ainda que parecesse a adversidade, a dificuldade. Irmão, Deus estava dizendo assim: Moisés, por que tu clama? Diga ao povo que marcha. O que ele estava dizendo? O que é esse mar diante da palavra que eu liberei? O que é essa adversidade diante daquilo que eu liberei? Diga ao povo que marche. Deus não estava desdenhando. Não, Deus estava expressando de forma clara para Moisés. Moisés, tu acha que eu trouxe sem saber que o mar estava aqui? Tu acha que eu fui surpreendido? Tu acha que eu fui surpreendido com... Não! Os inimigos vêm atrás, irmãos,
como a expressão do cuidado e do amor de Deus. Deixa eu tirar dele a possibilidade de escolher. Porque existem medidas na caminhada, irmão, existem momentos na caminhada que a expressão do amor de Deus nos tira o direito de escolher. Vejo muitas vezes o amor de Deus expresso tirando a escolha. Ah, pastor, eu tenho meu livre-arbítrio. Oh, meu Deus do céu, depois que você escolheu por Ele, irmão. Depois que você escolheu por Ele, só tem um caminho. Só tem um caminho. Então era a expressão do amor de Deus, não conduzindo pelo lugar mais perto, pelo processo mais rápido. Quem não queria, irmão, viver o processo que está vivendo de forma mais rápida, hein? Ah, se em vez de tantos anos fosse alguns dias. Ah, se em vez de tantos meses fosse algumas semanas. Não dava para encurtar o processo. Talvez o caminho mais perto. Existem medidas de guerra que você não suportaria. É o amor de Deus conduzindo você e proporcionando uma experiência com algo impossível, irmão. Porque Ele falou e tudo se fez. Porque Ele falou e tudo veio a existir. Ô Ezequiel, podem reviver esses ossos? A Deus tu sabes. Não, Ezequiel, você não entendeu. Eu sei mesmo, mas eu queria que você se envolvesse. Libera aí a palavra. Não é a palavra que eu quero. Não, libera a palavra do Senhor. Pode reviver esses ossos. Ah, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode tudo. Tá, eu sei que eu posso, mas eu queria que você se envolvesse com aquilo que eu quero fazer. Eu queria que você falasse o que eu estou dizendo, falasse a minha palavra. Houve-se um barulho. E a palavra que ele disse não foi a palavra que ele queria. Foi a palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor. Ah, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um caminho e um curso que está nos ensinando muita coisa. Talvez você está se tornando alguém mais longânimo. Talvez Deus está quebrantando um pouco o coração. Porque como a gente tem dito, irmão, um problema difícil não é uma situação complicada. Problema difícil, irmão, é um coração duro. Porque a gente já viu pessoas, irmãos, com situações complicadíssimas. Mas por causa de um coração quebrantado, tudo foi para o seu devido lugar. Mas pessoas com coisas tão simples, por causa de um coração endurecido, ficam rodando em ciclo. Parece que está vivendo a mesma coisa. Então, enquanto nós, às vezes, queremos sair, Deus está em um processo de quebrantamento de coração. Deus está nos tornando mais cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Para olhar e não ter simplesmente um veredito, um juízo final. Mas olhar e dizer, cara, irmão, se ainda respira, tem jeito. Tem jeito, irmão. Ah, meu irmão, está respirando aí. Ah, meu irmão, tem jeito. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Então deixa eu te falar. Se do lado de cá do mar
Você está se deparando com diversos tipos de sentimentos. Se do lado de cá das águas, você está conhecendo um pouco mais de você, ou de como você estava, deixa eu te falar, é o Senhor trabalhando e aperfeiçoando. Nós estamos em processo. Nós estamos nesse lugar, onde Ele vai se revelando em medidas, nos fazendo guardar, irmão, no coração, definindo as nossas prioridades. Porque uma hora, querido, aquilo que o Senhor falou, não é o que eu quero, é o que o Senhor falou, se cumprirá. Sabe por quê? Porque existe uma obra e uma palavra que é maior do que nós. Então o cumprimento daquilo que Ele disse em mim vai favorecer um todo. E Filipe, ele está envolvido em uma obra coletiva. Ele está envolvido em uma obra coletiva. Então deixa eu dizer, esse desenvolvimento de estatura, Lucas, vai cooperar com o todo. A palavra que ele disse a meu respeito está conectada a uma palavra que ele diz ao todo. Essa estatura desenvolvida vai cooperar com o todo. Se porventura, meu irmão, você ainda está do lado de cá das águas, eu queria que você fosse encorajado e meditasse em toda a boa palavra do Senhor. Eu queria que você fosse encorajado, não mais a olhar diante daquilo da impossibilidade que está diante de você, mas você fosse encorajado a olhar e perceber que existia uma palavra que José mencionou, que não parava no mar, não terminava aqui. Pela fé, um homem que já estava pleno no cumprimento da palavra sobre ele, fez menção de um movimento que era maior do que ele, uma palavra coletiva: levem os meus ossos. Como muitas vezes, irmãos, a gente corre o risco de se desconectar da palavra do todo, Filipe. Por isso, no pessoal, enfrentamos crises. Porque existe uma palavra que está sobre o todo, que está tomando forma, que como igreja nós estamos vivendo, e que muitas vezes vai dar sentido à estatura necessária para ser desenvolvida. Irmão, pela fé, a palavra que veio a Moisés e aos hebreus fez com que eles passassem. Agora, aqueles que não tinham a palavra, o mesmo caminho que para os hebreus foi um caminho de acesso a uma nova realidade. Para aqueles que estavam sem a palavra, o caminho foi uma expressão de juízo. Paute sua vida na palavra, meu irmão. As situações mudam, as realidades mudam. A palavra, irmão, vai dar sentido. Senhor,
Deixa o Espírito tocar você, querido. Deixa o Espírito tocar você. A mesma Sara, que em sua tenda riu diante daquilo que o Senhor havia falado, está indo na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, dizendo: Sara, não obstante o avançado de dias, não podendo gerar, gerou porque teve como verdadeiro, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Talvez você está vivendo dias como Sara viveu quando ouviu, adiante da adversidade. Cara, não tem condições. Mas deixa eu encorajar você. Você vai perseverar, querida. Permanecer na palavra, porque o contexto de Sara não acabou na expressão de incredulidade sobre o que ela estava ouvindo, mas houve uma continuidade, e ela viu o cumprimento daquilo que o Senhor havia falado. Tenha limpo o seu coração nessa manhã, para que a sua visão não se turve. Tenha limpo o seu coração essa manhã, querido, para que a sua visão não se turve, você não consiga ver, olhar e ver. Tenha o seu coração purificado, as suas mãos limpas. Deixa eu te dizer, irmão, não vale a pena perder tempo com amargura. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena ter uma caminhada baseada na murmuração. Não vale a pena. Lance-se diante do Senhor. Porque deixa eu te falar, irmão, certamente, Ele cumprirá o que falou, pois Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Talvez você esteja recebendo do Senhor um encorajamento. Talvez você chegou aqui tendo tido uma semana onde você murmurou em seus lábios. E agora, diante do que fez ou falou, está se sentindo fora. Deixa eu te dizer, o mar se abriu, ao povo foi proporcionado uma experiência e uma caminhada para um lugar que, deixa eu te dizer, irmão, quer você queira ou não, o Senhor vai nos conduzir a um lugar, a uma terra. E por favor, irmão, não estou falando aqui de lugar geográfico, não estou falando de mudança, pelo amor de Deus. Aonde haverá medidas de oportunidades, que só quem tem no coração as prioridades definidas, poderá acessar. Não para diante do mar. Há uma palavra que rege uma caminhada, que está muito além. Diga ao povo que marche. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Em João, no capítulo 6, coloca aí para mim no versículo 1.
João capítulo 6, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Filipe estava agora diante de uma realidade impossível. E agora eu quero mudar aqui um pouco para você compreender que é na realidade e na caminhada que a gente vai encontrando situações impossíveis. Só que a maneira que a gente se comporta diante delas, veja bem, Jesus já sabia o que iria fazer. Em Marcos, no capítulo 6, não precisa colocar, eu vou só... Em Marcos, no capítulo 6, Marcos menciona essa mesma passagem. E ele diz que os discípulos disseram assim: ó, vamos despedir essa galera. Deixa cada um se virar. Cada um passa na mercearia e compra seu pãozinho e se vira. Vamos despedir esse povo. Isso era o que ele estava pensando, Vitor. Aí Jesus disse assim: ó, tá, deixa eu falar. Como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Aí Filipe vai e diz assim, ó. Ele olha e a situação era impossível, irmão. Era 5.000 só de homens. Ele olha, irmãos, e diz assim, ó. Então, 200 denários não resolveria. Sabe o que ele usou, Diego? Ele usou o que ele não tinha, para não se envolver no que ele não queria. 200 denários não seria suficiente, então ele não tinha os 200 denários. Sabe o que ele estava dizendo? Não tenho como. Diante de uma impossibilidade, como que a gente se apresenta? Ah, Diego, se eu tivesse o salário que você tem, eu ofertava. Ah, se eu fosse daquele jeito, se eu tivesse o tempo que o outro tem, eu oraria mais. Ah, se eu tivesse um emprego melhor, eu ofertaria um valor maior. Mas e não era, Jesus não estava chamando aqueles homens a se envolver com o que não tinha. Porque Filipe diz assim, cara, eu não vou me envolver, porque eu também não tenho. E ele usou uma quantia que não tinha, porque no coração já não tinha o desejo de se envolver. Até que aparece André, traz um jovem, que tem, e o que ele tem é insuficiente naturalmente. Diante de uma impossibilidade, apareceu alguém disposto a se movimentar com o que tinha. E aquilo que se tinha, que era insuficiente, tendo sido dado graças, foi o que foi usado para uma situação impossível. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está vivendo dias de impossibilidade, não se esconda atrás do que você não tem. Eu sei que eu preciso orar mais, mas eu preciso de mais tempo. Não queira desfrutar de mais tempo de resposta com aquilo que você tem.
Não é 200 denários que você não tem. Moisés, toca o mar aí, Moisés, com o cajado. Não foi assim, Moisés, não. Está aí, está contigo aí. Há autoridade para isso. Há autoridade para isso. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, com muito amor. Diante das impossibilidades, irmãos, não abracemos o vitimismo. Ah, não, eu estou assim porque... Não, irmão. Há uma graça de Deus partilhada com o corpo. Há uma graça de Deus partilhada com o corpo. Pedi e dá-se-vos-á. Mas Tiago diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Há uma medida relacional com o Espírito, irmão, da qual aquilo que nós vamos orar é o que Ele quer que nós oremos. Há uma medida relacional com o Espírito, em que o que nós vamos clamar é fruto daquilo que Ele quer. Por isso, pedirão e vos será dado. Amém, querido? Vamos ficar de pé? Então deixa eu falar uma coisa. Deus não está com raiva de você. Deus não está chateadinho com você. Se você está se sentindo pressionado e às vezes até sem saída, pode ser uma expressão do amor de Deus, conduzindo você por uma experiência que você nunca teve. Então deixa eu te dizer, não muda a rota não. Está diante do mar, da impossibilidade, usa a autoridade que o Senhor deu em favor do propósito, em favor daquilo que é maior do que nós. Amém, queridos? Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graças. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino
vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Para encerrarmos, Paulo diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Enquanto o pastor João Paulo estava liberando muita graça de Deus aqui, eu pude ver também no Espírito a atuação dessa palavra nos instruindo, nos encorajando, porque ao passo que nós estamos vivendo essas situações, ao tempo em que nós estamos passando por provações, diante das impossibilidades, o que Deus quer nos fazer cada vez mais a consciência de que nós somos seus filhos. O herdeiro e o escravo não vão habitar na mesma casa. Há um processo que nós estamos experimentando, irmãos, escute bem, na minha vida e na sua vida, que essa identidade de filho, de herdeiro, de co-herdeiros com Cristo, ela está cada vez mais sendo desenvolvida. Nós vamos nos apossar disso com autoridade. Isso não vai ser meramente um texto contido na Bíblia. Isso não vai ser meramente um versículo decorado nos nossos pensamentos. Isso vai ser uma verdade que nós vamos nos apoderar. E nós vamos poder nos mover diante dos desafios, diante das provas e das situações, com consciência de que nós somos filhos. E de que porque somos filhos, nós somos herdeiros, nós não somos escravos. Nessa mesa irão assentar-se os filhos. Portanto, que o Espírito ministre cada vez mais essa palavra ao nosso coração, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus forge em nós cada vez mais a identidade de filhos. Filhos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra que o Senhor liberou sobre nós nessa manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e guarde as nossas vidas. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre nós e nos conduza debaixo da sua graça, da sua misericórdia e da sua vontade. Nos dê uma semana cheia do seu Espírito Santo, para a glória do nome de Cristo Jesus. Vai em paz, meu irmão. Abraça o irmão do seu lado, abençoa a semana dele e nós nos vemos na semana. Não esqueçam, viu? Hoje tem almoço, tá? Conexão Solidária, você pode abençoar, comprar o seu almoço. Aleluia. Sou mais escravo.